Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Reforma da Previdência. Há muito tempo me pedem um vídeo sobre isso, então aqui vai. O governo Temer, que até então era o arauto dessa reforma, sempre garantiu que ela seria colocada em votação antes do fim do seu mandato. Só que agora resolveram jogar esse assunto delicado e extremamente importante para debaixo do tapete, colocando aí estrategicamente nos holofotes o problema da segurança pública, que é uma pauta que não gera desafetos, além de ser mais palatável ao cidadão médio. E para isso, o governo do nosso vampiresco presidente organizou no Rio de Janeiro uma intervenção federal, que apesar de não agir na causa aí da criminalidade, combate os seus sintomas por um período de tempo, o que deixa o governo mais bonito na foto e lhe acrescenta um pouco mais de popularidade. Para quem sabe, tentar uma reeleição. Não que essa reeleição governista esteja já confirmada, mas o que é nítido é que existe sim algum ardil por trás aí desse perdido que deram na famigerada reforma da Previdência. Primeiro entenda uma coisa, quem é favorável a um sistema de previdência nacional com contribuição obrigatória, como o que temos aqui no Brasil, não pode ser considerado de direita, visto que isso é uma característica indispensável para uma agenda socialista de controle estatal da economia e da sociedade. Um conservador ou um liberal de verdade é contra e ponto final, sem abrir espaço para qualquer discussão. Mas ser contra esse sistema não é o mesmo que ser contra a sua reforma a partir do momento que esse sistema existe. Bom, mas como de costume aqui do canal, vamos sair aí da superficialidade para assim entender antes o porquê que a nossa previdência pública é um sistema completamente socialista fadado ao fracasso, para depois estabelecermos um juízo acerca da necessidade da reforma desse sistema. Mas antes, já vai deixando seu like para que esse vídeo aí não caia no buraco negro do YouTube. Então vamos lá. Com certeza, vocês já devem aí ter assistido ao filme Um Sonho de Liberdade, com o Morgan Freeman e o Tim Robbins. Para mim, esse filme está aí no meu top 10 dos melhores filmes de todos os tempos. Se você passou um tempo fora do planeta Terra e não viu ainda, aproveita aí esse fim de semana para assistir. É realmente espetacular. Bom, quem viu deve se lembrar do personagem Brook. No filme, o Brook é um velhinho muito simpático que passou a maior parte aí da sua vida detido no presídio estadual, onde se passa aí toda a história do filme. Um belo dia, já em idade muito avançada, o Brook tem sua pena cumprida e assim conquista a sua liberdade. Só que o pobre Brook não consegue mais se adaptar a uma vida livre. A liberdade, para ele, se tornou um grande problema, pois como dizia aí seus parceiros no presídio, os muitos anos de cárcere o deixaram uma pessoa institucionalizada. Naquela altura da vida, o Brook já não sabia mais viver por sua conta e risco. Ele se tornou dependente da instituição prisional que controlou sua vida por tanto tempo. E podemos fazer uma analogia com o brasileiro. As pessoas aqui, ficam incomodadas diante daquelas propostas liberais que visam eliminar certos direitos que resultam, em uma imediata retração do grau de controle estatal na sociedade. São pessoas que se tornaram institucionalizadas, assim como o Brook. São indivíduos que se acostumaram a viver dentro de estreitos limites impostos por um Estado totalitário. E quando se vive preso e oprimido por muito tempo, imerso em uma cultura que nos ensina que para se ter uma vida melhor, o Estado deve controlar tudo, vislumbrar a liberdade
pode parecer algo extremamente estarrecedor, como foi para o Brooke. A lógica aí para se criar um Estado tirânico e totalitário é diabolicamente simples. Basta tentar garantir todos os direitos possíveis e imagináveis para o cidadão, pois para cada direito estabelecido requer um aumento da atuação do governo para administrá-lo. O direito é transformado em lei. A lei, para ser aplicada, requer a expansão da burocracia fiscal, policial e judiciária. E assim o Estado se torna mais poderoso e opressivo. O Estado só pode te garantir inúmeros direitos através de um acordo indecoroso que você sairá perdendo sempre. Os direitos lhes são concedidos, mas em troca o Estado controlará toda a sua vida. A função fundamental do Estado é a de garantir apenas aqueles direitos naturais, que são os vinculados às liberdades individuais e à justiça. E é só dessa forma que o Estado ocupa o lugar que lhe é devido, que é abaixo do povo e não acima dele, como propõe um regime totalitário e como é estabelecido na nossa Constituição Socialista de 88. Um grande exemplo são as leis trabalhistas, tão defendidas por qualquer esquerdista. A maioria dos brasileiros foram aí doutrinados que com a CLT estarão mais protegidos. Isso não passa de um engodo muito bem arquitetado. Temos que entender que a maior proteção que um trabalhador pode ter é um mercado de trabalho pujante e diversificado, com várias opções de emprego aí surgindo a todo momento. Quem defende a flexibilização das leis trabalhistas quer apenas que haja mais oportunidades de emprego e condições de negociações mais amplas, entre empregadores e empregados. Afinal, não faz o menor sentido o indivíduo ter que pedir permissão ao Estado para conseguir trabalhar. Assim como não faz sentido aquele que está disposto a empregar ter que fazer isso sob a pressão de intrincados regulamentos e pesados tributos. Os países mais desenvolvidos e prósperos do mundo são os que têm menos leis trabalhistas. E os países cheios de direitos para os trabalhadores tendem a ser justamente aqueles países onde as pessoas fogem e se matam nas fronteiras para conquistarem um lugar ao sol nas nações economicamente livres. Só para você ter uma ideia aí, A Venezuela, ela é afundada em direitos trabalhistas. Lá tem até uma lei que se o sujeito depois de um determinado tempo, empregado na mesma empresa, ele não pode mais ser despedido, A lei garante que ele não pode, o patrão não pode despedir ele. Tem proteção melhor que essa? Só que será que alguém em sã consciência gostaria de trabalhar na Venezuela? Agora pergunta por aí quem não gostaria de trabalhar na Suíça ou na Alemanha. Só que esses dois países não possuem nem mesmo salário mínimo. A lei, que garante ao trabalhador o direito de possuir um salário mínimo é um excelente exemplo para entendermos como o governo, ao conceder-nos um suposto direito, está, na verdade, nos prendendo em suas garras. A partir do momento que o governo estabelece um valor mínimo de salário, ele está, por lei, excluindo do mercado de trabalho milhares de pessoas que não podem produzir aquele mínimo. O Estado está condenando milhares de pessoas a morrerem de fome. E quem são as pessoas que o governo está condenando à morte? Justamente o pobre. O Estado literalmente está eliminando os pobres da sociedade através de uma lei que, ironicamente, esses pobres acreditam que serve para protegê-los. Isso funciona da seguinte maneira. A pessoa ela tem que produzir o equivalente ao valor do salário mínimo, mais todos os encargos e custos de regulamentações que, dependendo aí do porte da empresa, ultrapassam 60%. Do contrário, essa pessoa não é economicamente viável para ser contratada. Mas para ser uma pessoa qualificada,
para valer aí esse mínimo no mercado de trabalho, ela precisa ser instruída, ter acesso à educação de qualidade, né? Ter acesso à mobilidade para poder ir até o trabalho, ter acesso à saúde, afinal, gente doente não trabalha. A pessoa tem que ser também emocionalmente estável para conseguir trabalhar. E a realidade do Brasil é que os mais pobres, eles não se enquadram nesses requisitos, ou seja, o salário mínimo declara por lei que é ilegal contratar as pessoas mais pobres. Em um cenário assim, como a pessoa vai conseguir ter o primeiro emprego? Visto aí que o primeiro emprego nada mais é que uma experiência que a pessoa precisa fazer, né, para mostrar para o mercado que ela é capaz de fazer algo, que ela não vai roubar o caixa da empresa, que ela não vai ficar faltando no trabalho, enfim, que tenha um mínimo de competência. Agora, com o salário mínimo estipulado, ela nunca vai conseguir um primeiro emprego para ter experiência e oportunidade para se capacitar e aprender, né, para que depois de 1 ou 2 anos sua mão de obra possa valer mais. Se reduzisse o salário mínimo para R$500 ou R$400, por exemplo, literalmente milhões de brasileiros que hoje estão desempregados e na miséria, amanhã já estariam empregados, com uma oportunidade de se qualificar para algum dia ganhar um salário mais digno. Aí vem aquele velho discursinho do seu amiguinho que está institucionalizado, assim como o Brook, né, do Sonho de Liberdade. Ah, mas eliminando o salário mínimo, daria margem para o empresário malvadão explorar o trabalhador e pagar mal todo mundo. Tudo bem, mas em um cenário livre, a empresa que adotar essa postura será cheia de funcionários desmotivados, estressados e que trabalham mal. E isso refletirá automaticamente na produção ou nos serviços da empresa. Cedo ou tarde aparecerá um concorrente que paga melhor seus funcionários e que por isso serão mais motivados e produtivos, refletindo em serviços e produtos melhores. Daí o empresário ganancioso ou revê seu modelo de negócio ou vai acabar sendo engolido pela dinâmica da concorrência. É o livre mercado com a livre concorrência que criam os valores morais aí nas relações empregado e empregador. O Estado jamais conseguirá estabelecer isso sem cagar na porra toda. Mas para resumir, a lei do salário mínimo exclui as pessoas mais pobres do mercado de trabalho. E assim, elas ficam aí com algumas opções. Elas podem morrer, né? Morrer de fome. Podem entrar para o mercado informal sem segurança nenhuma, visto aí que estão atuando fora da lei. Ou elas podem entrar para o tráfico e para o mundo do crime. Olha só que bacana. Mas o que o PT fez para resolver aí esse problema? Ele pegou o dinheiro das pessoas capazes de produzir que estão aí no mercado de trabalho e repassou uma parte miserável para aquelas pessoas que o próprio governo impediu por lei de trabalhar. Só que isso, além de ter ajudado a quebrar o Brasil, criou um gigantesco eleitorado dependente da esmola estatal, um eleitorado que votará em qualquer canalha criminoso que prometa ampliar o benefício. O sistema previdenciário nacional, na minha opinião, consegue ser ainda pior que o salário mínimo, pois ele é fundamentado em uma ideia completamente imoral. Trata-se de um meio onde o Estado garante um direito, no caso, né, a aposentadoria, em troca de violar um outro direito extremamente mais importante e fundamental, que é o nosso direito natural de liberdade de escolha. Entenda aí que a contribuição para o INSS é obrigatória. E o sistema de previdência é um monopólio nacional. A dinâmica funciona assim: o empregador é obrigado a pagar 20% do salário do funcionário ao INSS. O trabalhador ainda tem que fazer uma contribuição aí entre 8% e 11% do valor do seu salário.
Na prática, isso reduz os salários líquidos dos trabalhadores em cerca aí de 30%. As parcelas acumuladas dessa contribuição são acrescidas de juros e correção monetária, mas esse reajuste é exponencialmente inferior à rentabilidade de qualquer aplicaçãozinha de risco zero em um banco privado. Fora que o reajuste quase sempre é inferior à inflação, ou seja, do ponto de vista financeiro, seria infinitamente mais vantajoso para o trabalhador ter um plano de previdência privado, se assim desejasse. E o Estado deveria respeitar o direito fundamental do ser humano, que é a sua liberdade individual de escolha, deixando que cada um decida o que fazer com o seu próprio dinheiro, né? Aplicar em uma poupança, fazer um plano de previdência privado, ou mesmo consumir aí seu recurso como bem entender. O governo até poderia contribuir para uma conscientização pública, né, investindo em campanhas publicitárias que incentivassem as pessoas a pensar no futuro e assim investir parte de sua renda em algum fundo privado que garanta uma remuneração futura. Mas qualquer coisa além disso é aviltar nossa liberdade. Bom, mas o grande problema é que foi instalado no Brasil esse nefasto sistema previdenciário totalmente comunista. E assim não dá para simplesmente eliminá-lo abruptamente, até porque milhares de pessoas dependerão ou estão dependentes dele. Aí entra a questão da reforma. E se você ainda não entendeu até hoje por que precisamos, em caráter de urgência, fazer essa bendita reforma, agora você vai entender. Hoje, o brasileiro se aposenta em média aos 55 anos. Na Noruega, um dos países mais ricos do mundo, o norueguês se aposenta em média aí com 67 anos. Quando a Previdência foi criada no Brasil, para cada 2 aposentados, tínhamos 9 trabalhadores contribuindo para o sistema. E quem se aposentava recebia aí o benefício durante 7 anos em média. Já hoje em dia, para cada aposentado, temos 2 trabalhadores na ativa. E como a expectativa de vida aumentou, o aposentado recebe o benefício por cerca de 25 anos. Ou seja, não precisa aí ter muito QI para identificar que essa conta não fecha. Eu posso mentir, você pode mentir, mas os números não mentem jamais. A gente pode discutir política, futebol e religião. A gente pode discutir qualquer coisa, mas matemática é indiscutível. 2 mais 2 é 4 e acabou. Se não reformar a Previdência, o Brasil vai quebrar de vez, independente de quem esteja no comando do governo. Pode ser esquerda ou direita. E é aí que percebemos o nefasto controle do Estado, né? Pois ele criou o problema quando criou o sistema previdenciário. E agora ele aparece aí como o detentor da solução para esse imbróglio que ele mesmo criou. Só que não temos saída, pois hoje 35% de tudo que é arrecadado em tributos pela União é usado para tapar o rombo do sistema previdenciário. Dinheiro aí que poderia ir para áreas como segurança, saúde e educação. A preservação desse sistema do jeito que ele está compromete todo o ambiente econômico brasileiro e o bem-estar das próximas gerações. E já que o atual governo não teve peito para encarar essa problemática, o próximo presidente precisa ter coragem para encará-la e mostrar claramente qual será a sua solução para isso. Bom, como todos sabem, eu estou apoiando a candidatura do Jair Bolsonaro. Mas como eu não sou nenhum fanático, eu quero chamar a atenção para aquilo que vejo ser uma falha dele. Enfim, quero fazer uma crítica não para enfraquecer sua candidatura, mas muito pelo contrário, para fortalecê-la. O Bolsonaro, que é nossa grande esperança do Brasil dar uma guinada à direita, já disse algumas vezes que votaria contra a reforma da Previdência. E isso destoa da postura liberal na economia que ele diz que adotará
em seu governo. Tanto que seu suposto ministro da Fazenda, né, Paulo Guedes, como um bom liberal clássico que é totalmente a favor da reforma. Isso me deixa aí meio confuso, afinal, o Bolsonaro declarou não entender de economia e que para isso escolheria o melhor para cuidar dessa área, e de fato escolheu Paulo Guedes. Mas logo de cara, o Bolsonaro resolveu discordar da opinião do seu suposto conselheiro. Vamos assistir, né, o que o Bolsonaro falou a esse respeito aí da reforma da Previdência. Quando se fala em reforma da Previdência, a expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes, que estão sim concentrados na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as 5 regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Um governo pode até reformar sua previdência, mas dessa forma, não tem o nosso apoio. E eu entendo que ela não será aprovada. Que se faça uma outra proposta, podemos estudar. Mas o peso desse ônus não pode recair em cima do povo. Olhem só o que eu vou falar aqui. Entre as empresas, a que mais deve para o INSS, a nossa Previdência, é a JBS Friboi. E a JBS Friboi, sendo a maior devedora da Previdência, foi aqui, por ocasião das eleições de 2014, doou para os partidos políticos 362 milhões de reais. Essa conta não pode sobrar para nós, o povo que trabalha, pagar. Essa conta tem que começar a ser paga de cima para baixo. Empresários corruptos, políticos também corruptos. Falta quase tudo nesse Brasil. Só não falta é ladrão. O Bolsonaro pode sim e tem todo o direito de não concordar com a reforma proposta pelo governo Temer, como ele mostra aí nesse vídeo. E tudo que ele falou é verdade, eu concordo com tudo que foi dito e assino embaixo. Só que ele também não deixa muito claro qual seria sua solução para esse problema que, como vimos, não dá mais para protelar. E também ele não falou sua opinião sobre o sistema previdenciário em si, né? Se ele acha que deveria existir ou não. Esse papo aí de ser contra reformar a Previdência é um discurso populista e perigoso, que proferidos por esquerdistas não é aí nenhuma novidade, mas não pode estar na boca do único presidenciável que até agora se mostrou estar comprometido de fato com a direita. O Bolsonaro precisa, no momento propício, apresentar o seu modelo de reforma. E cobrar isso é um dever de todo eleitor do Bolsonaro que é minimamente consciente. E por hoje é só isso mesmo. Compartilhem esse vídeo. Quem acha importante o trabalho aí que eu venho fazendo e quiser ser um parceiro do canal para me ajudar a dedicar mais tempo nele e assim aumentar a frequência de vídeos, basta contribuir com qualquer valor através do Apoia-se. Vou deixar o link aqui na descrição. Valeu!